Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao quarto vídeo da série Reservas de Museus, Panorama e Perspectivas. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Marino Alves, sou museólogo, biólogo, servidor público federal e agente cultural cadastrado na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu criei essa série formada por 5 videoaulas para abordar temas relacionados ao mundo dos museus, com destaque especial às reservas técnicas. Essa série é fruto da minha participação na Conferência Internacional Reservas de Museus, Situação Atual e Desafios Futuros, que foi realizada em Paris, na França, de 28 a 31 de outubro de 2024. A minha presença neste evento foi viabilizada pelo programa Conexão Cultura, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que é um edital permanente que viabiliza a participação de agentes culturais do Distrito Federal em eventos de diversas categorias. Além dessas videoaulas, elaborei um diário de bordo, onde compartilhei os detalhes do evento e escrevi um artigo de opinião para o portal Brasil de Fato DF. Os links para acessar esses materiais estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Neste quarto vídeo, vamos dar uma olhada no último eixo do relatório Reservas de Museus ao Redor do Mundo, que foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada com museus do mundo todo. Então vamos começar? Essa última parte vai discorrer sobre financiamento, comunicação e a opinião dos museus acerca de perspectivas futuras das reservas. Perguntou-se aos museus se eles consideram suficientes os recursos financeiros que eles recebem para gerir as reservas, e a maioria das respostas foi negativa. Em geral, apenas aproximadamente 24% dos museus que responderam à pergunta disseram concordar e concordar totalmente com essa afirmação, ao passo que a maioria, 58%, discorda e considera inapropriado o financiamento destinado às suas reservas. O relatório nos mostra a distribuição dessas respostas conforme a localização dos museus e também o seu porte. As regiões onde os museus se opõem mais fortemente a esta afirmação são a África e a América Latina, ambas com uma taxa de desacordo perto de 70%. Por sua vez, os museus que recebem menos de 10 mil visitantes por ano são os que mais afirmaram não receber financiamento adequado, representando 66% das respostas negativas a essa pergunta. Esses dados corroboram a percepção de que os museus situados em países do sul global e de pequeno porte são os que apresentam mais dificuldades para financiar suas atividades. Sabemos também que o montante de recursos financeiros impacta diretamente na regularidade e no tamanho das equipes de trabalho à disposição dos museus. Neste gráfico, podemos visualizar a resposta dos museus à pergunta se eles consideram que as equipes encarregadas das reservas são compostas por profissionais em número apropriado ou não. Novamente, a maior parte das respostas foi negativa. Pouco mais de 46% responderam que as equipes são em número insuficiente. Financiamento é uma questão muito sensível para os museus. Por serem instituições sem fins lucrativos, para manterem as portas abertas e cumprirem adequadamente suas missões, dependem de patrocínios, doações e investimentos públicos. Entretanto, não raramente, essas instituições precisam lidar com a associação equivocada que se faz entre recursos financeiros e número de visitantes. Não é difícil que um museu seja rotulado como ineficiente ou mesmo inútil, caso eles não recebam o número de visitantes considerado alto. Esse raciocínio, claro, não é correto, pois diversos fatores impactam no número de visitantes que um museu recebe, como localização, acessibilidade, divulgação, programas educativos oferecidos, exposições em cartaz, quantidade de funcionários, entre muitos outros. Isso sem contar em questões de cunho social, cultural e político. Um dos desdobramentos desse pensamento é que muitos patrocinadores, incluindo aí, infelizmente, órgãos públicos, tendem a direcionar mais recursos para os museus que atraem mais visitantes. Embora seja natural que museus maiores, com grandes coleções e forte apelo popular, demandem investimentos significativos, essa lógica também deve ser aplicada aos museus de pequeno porte e museus comunitários, que desempenham papéis igualmente importantes em suas comunidades. Essa disparidade é confirmada pelas respostas obtidas na pesquisa, que mostra que os museus com maior público são justamente aqueles que mais consideram suficientes os recursos financeiros que recebem atualmente. Seguindo com o relatório, os próximos dados são referentes ao acesso às reservas e à comunicação. Na segunda videoaula, a gente conversou bastante sobre reservas visitáveis, que são aquelas que possuem um programa de visita específico para o público geral
e também a gente viu que o nível de acesso a elas pode variar bastante. Para conhecer um pouco mais sobre esse quadro, os museus foram convidados a responder diversas perguntas a respeito dessa temática. 55%, ou seja, mais da metade dos museus que responderam a essa pergunta, disseram oferecer visitas às suas reservas mediante agendamento prévio. Entretanto, como foi colocado na mesma pergunta diferentes tipos de público, grande público, profissionais de museus e pesquisadores, não há como inferir somente dessa resposta quais museus oferecem visitas para o público em geral, aquele público não especializado. Para isso, precisamos observar outras respostas que também estão ilustradas nesse gráfico. Pouco mais de 31% dos museus disseram organizar eventos e visitas direcionadas ao grande público, e por volta de 16% disseram ter programas específicos de mediação nas reservas. Assim, é possível concluir que o acesso à maior parte das reservas da amostra da pesquisa é destinada a profissionais de museus e pesquisadores, e que o acesso ao público geral ainda é restrito. A respeito das ações de comunicação e divulgação de informações das reservas e das coleções ali conservadas, o relatório afirma que cerca de 1/3 dos respondentes declararam afirmar que fazem essas ações de forma regular, seja em eventos especializados, como congressos e encontros profissionais, seja por meio das mídias sociais. Essa tabela mostra o cruzamento das respostas a este questionamento com dados referentes à localização, idade e porte dos museus, conforme o número de visitantes anuais. Os museus que são mais ativos em nível regional estão proporcionalmente localizados na região da Ásia e Pacífico e também América Latina e Caribe. Já os mais entusiasmados são os mais recentes, de até 10 anos. Em relação ao porte, os que se dizem mais engajados nessas ações são os grandes museus, com mais de 500 mil visitantes por ano. Por fim, aos respondentes foram feitas afirmações acerca de perspectivas futuras das reservas. 75% afirmaram acreditar que as coleções e as reservas estarão entre as prioridades da gestão de seus museus nos próximos 10, 15 anos. Quando questionados se acreditam que serão construídos edifícios externos ao museu para abrigar as suas reservas, a maioria, 45%, acredita que isso não ocorrerá. Essa última percepção difere sensivelmente entre as regiões do planeta. Os mais otimistas são os museus que se situam nos Estados Árabes. 45% deles dizem acreditar que novas infraestruturas independentes serão construídas em um horizonte de 10 a 15 anos. Os menos otimistas são os museus da América do Norte. Já em relação à perspectiva de uma eventual diminuição dos recursos financeiros destinados às reservas, 38,5% acreditam que esse cenário não ocorrerá e investimentos continuarão sendo alocados para as reservas. Já 1/4 acredita o contrário, que haverá menos investimentos e que atividades voltadas para o público serão priorizadas. Ainda neste tópico sobre perspectivas futuras, os museus foram convidados a expressar suas percepções no tocante às mudanças climáticas e seus impactos sobre as coleções. A grande maioria das instituições, 62%, acredita que as mudanças climáticas afetarão a gestão de suas reservas. Os mais assertivos nessa questão são os museus situados nas regiões Ásia-Pacífico e Estados Árabes. Uma das consequências do aquecimento global é o aumento na frequência e na força de fenômenos climáticos extremos. Como vimos no vídeo anterior, muitos museus não possuem equipamentos para o controle climático adequado de suas reservas, nem proteção satisfatória contra inundações. Além disso, 1/3 deles afirmam acondicionar objetos no solo. Sendo assim, podemos dizer que o patrimônio conservado dentro dos museus e de sua reserva está vulnerável e investimentos em infraestrutura precisam ser realizados. É bom ressaltar que, além de tempestades, outros eventos climáticos extremos devem continuar a acontecer com cada vez mais frequência caso o quadro atual persista, como secas, furacões, ventanias e incêndios, todos eles com um alto potencial de destruição das coleções que estão nos museus. Em janeiro de 2025, a cidade de Los Angeles foi assolada por muitos incêndios que assustaram os habitantes da cidade. Segundo especialistas, esse incêndio histórico em meio ao inverno do hemisfério norte é uma consequência direta das mudanças climáticas. O Museu Getty, que possui uma coleção de cerca de 125 mil obras, fica em uma das áreas mais afetadas, mas felizmente não foi mais uma vítima do fogo, graças a uma série de barreiras de proteção planejadas para esse tipo de catástrofe. O edifício do museu foi construído com pedras de travertino,
uma rocha calcária resistente ao fogo, além de sua estrutura ser formada por concreto e aço. Os telhados são cobertos por brita, de forma a impedir que brasas transportadas pelo vento e que eventualmente ali caiam se alastrem. Na parte exterior, os jardins possuem gramíneas e cactos resistentes às chamas, e um sistema de irrigação que deixa toda a vegetação úmida suficiente para não alimentar as labaredas. Além disso, o sistema de ventilação do museu pode funcionar em circuito fechado. Mesmo com recursos financeiros disponíveis e toda uma infraestrutura pensada para a proteção contra esse tipo de agente de degradação, como é o caso do Museu Getty, é fato que nenhum museu e nenhuma reserva está 100% imune a esses eventos climáticos extremos. Como eu disse nos primeiros vídeos, durante a conferência, a gente teve a oportunidade de visitar algumas reservas de museus franceses. Na visita que realizamos à reserva do Museu de Artes e Ofícios, vimos uma situação como esta. Na semana anterior à conferência, a região de Paris foi assolada por tempestades e a reserva foi inundada. O plano de emergência foi acionado e não houve grandes danos aos objetos. Mas no momento da nossa visita foi possível observar vitrines que ainda estavam abertas aguardando a completa secagem. E é isso. Aqui se encerra o quarto vídeo da série Reservas de Museus, Panorama e Perspectivas. Muito obrigado para você que chegou até aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!